Meus amados irmãos, quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão felizes? Que bom, eu também estou muito feliz, graças a Deus. Como é bom estar na presença do nosso Deus, né? Vamos estar de pé, nós oramos ao Senhor. Nesse momento, feche seus olhos, coloque sua vida no altar de Deus. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos na Tua santa presença, Senhor. E o nosso coração transborda de alegria, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos guardou no decorrer de todo esse dia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos presenteaste com esse dia maravilhoso que passamos. Nós te louvamos pelo ar que nós respiramos, Senhor. Nós te louvamos pela nossa saúde. Nós te louvamos pela nossa família, Senhor meu Deus. Nós te louvamos pela nossa casa. Senhor, graças nós te damos porque tudo que nós temos, o fôlego de vida, tudo que é em nós foi o Senhor que nos deu. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E Senhor, não há lugar melhor para nós estarmos do que estarmos na Tua santa presença, Senhor. Findar esse dia na Tua casa para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. Não só pelos feitos que o Senhor tem feito por nós, mas pelo que o Senhor é para nós. O Senhor é tudo o que nós temos. É o nosso tesouro. É o nosso bem maior. E Senhor, nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, que nada de bom há em nós, Senhor. A nossa essência, ela é pecaminosa. E nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor meu Deus. Por aquilo que nós pensamos, falamos, agimos, seja ela voluntariamente ou seja involuntariamente, Senhor, nós pedimos o Teu perdão, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, achar graça aos nossos olhos, para que nessa hora nós possamos estar no Santo dos Santos, para expressar a nossa adoração, a nossa gratidão. E nós pedimos ainda que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de operar uma bênção no nosso coração neste culto, que retira toda a preocupação, ansiedade, agitação desse dia, e que a nossa única preocupação nessa hora seja, Senhor meu Deus, em ofertar ao Senhor o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia! Por isso nós oramos ao Senhor, para que nós não saiamos da maneira que entramos, mas saiamos transformados pelo poder da Tua palavra. Por isso nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus poderoso, maravilhoso. Tudo está no Teu controle. Glória a Jesus. Está sentado. E ao poder
mas não venceu. Ele ressuscitou e vivo está no nosso meio. Seja o nome do Senhor. Em breve voltará para buscar a sua amada igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano.
Jesus é tudo para nós. É o princípio e o fim da nossa vida. É o ar que nós respiramos. É o que dá sentido à nossa vida. É o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor.
convidar o pastor Daniel a estar aqui. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? O pastor Eduardo já fez essa... Me perdoe. Pastor Carlos, né? Vocês conhecem ele como Carlos, mas em casa ele é Eduardo. Tá bom? Pastor Carlos já fez essa pergunta, mas eu repito ela. Nós devemos estarmos felizes por estar na casa do Senhor. Amém? Você poderia colocar de pé? O pastor Eduardo vai dirigir uma oração sobre a minha vida. E gostaria de receber essa oração de vocês também. Amém? Pai querido, nós oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção, Senhor meu Deus, sobre o teu servo, Senhor. Que o Senhor use com poder e graça a vida do teu filho, Senhor, na transmissão da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa operar uma bênção no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E que, Senhor meu Deus, ao abrir da boca do teu filho, o Senhor possa, Senhor meu Deus, falar profundamente ao nosso coração. Que o Senhor use ele, Senhor, como um vaso, Senhor meu Deus, nas tuas mãos. Por isso nós oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Daniel, sou pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Chacras Reunidas. Os irmãos podem se assentar por um instante. Sou pastor auxiliar no Chacras Reunidas, lá em São José dos Campos. Estou lá há 2, 3 anos, né? Faço parte do Ministério do Evangelho Quadrangular há 17 anos, como pastor. E é uma alegria muito grande, né? Deus, Ele nos concede a alegria, a oportunidade que nós nunca imaginamos. Mas de longe, eu imaginaria de estarmos aqui, hoje, neste momento, podendo trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E principalmente, né, aonde o meu filho é pastor. Nós começamos juntos, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular. E ele, depois que conheceu o Advaneide, ele mudou de ministério. E hoje ele tem alegria, eu creio que ele tem alegria e tem o prazer de estar na condução deste povo. Escolhido por Deus, separado por Deus para estar aqui. E a minha alegria, ela é tão grande, né, quanto a dele de estar ministrando a palavra aqui, na igreja onde ele é pastor. Estou aqui juntamente com minha esposa. Esse ventilador não quer trabalhar comigo, não. Está trabalhando contra. Pode desligar. Por mim, pode desligar. Está aqui minha esposa, meu sogro, minha sogra. Nós viemos para a igreja, vou contar brevemente, né, a minha conversão, a conversão da minha família. Nós viemos para a igreja por causa da Cíntia. Acho que a Cíntia já teve aqui, alguns irmãos devem relembrar, por causa dela. A Cíntia, desde pequenininha, ela acompanhava a minha sogra, desde 2, 3 anos de idade. Minha sogra levava ela no ombro, para os montes, para a igreja, e a gente nunca impediu que ela fosse juntamente com minha sogra. E nós, católicos, continuava no nosso ministério. Mas um dia o Senhor toca no nosso coração. A minha esposa foi para a igreja, começou a frequentar a igreja. Eu levava ela na porta da igreja, deixava ela lá e voltava para casa. Depois ia lá buscar novamente.
Até que a palavra de Deus, ela fala que Deus, quando Ele escolhe, não tem por onde fugir. Se você não vem por amor, você vem pela dor. Em 1996, eu fui acometido de uma perfuração no intestino. Um tumor perfurou meu intestino. E eu fiquei uma semana internado. Perdi 30 centímetros do intestino grosso. E lá, durante o tempo que eu estive internado, acordava, todos os momentos que eu acordava durante a noite, estava lá minha sogra, com a Bíblia na mão. Durante o dia, a minha esposa. Quando eu saí de lá, não teve outro caminho. Era vir para Jesus. Aceitei a Jesus no ano de 1996. Me batizei no mesmo ano. Fumava. Não tinha o vício da bebida, graças a Deus, mas fumava. E aí a minha conversão, ela deu-se assim, de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos a Cristo, aceitamos a Jesus, mas o vício não é fácil de ser largado, não. Às vezes as pessoas pensam que se você tem um vício, se você tem algo que você faz que não é do agrado de Deus, é simplesmente você dobrar os seus joelhos diante do altar, na frente de um pastor, diante de uma igreja, dizer que aceita Cristo e acabou. Não. É um trabalhar do Espírito Santo na sua vida, é um trabalhar de Deus na sua vida. Naquele mesmo ano, eu aceitei a Cristo. Quando eu saí do hospital, poucos dias depois, aceitei a Cristo, mas o vício continuou. O vício continuou, até que no dia 23 de dezembro de 1996, o Espírito Santo falou comigo na sala de lanche na fábrica onde eu trabalhava. Que todo ano fazia uma confraternização na fábrica e lá o pessoal se reunia e o pessoal tinha afastado, estava lá na área onde eles estavam fazendo a confraternização e eu na sala de lanche acendi um cigarro. E no dia 25, eu não contei ainda, no dia 25, eu passaria pelo batismo nas águas. Já estava marcado. No dia 25 daquele ano, eu passaria pelo batismo nas águas. Mas nesse dia 23, o Espírito Santo falou comigo. Às vezes pode ser estranho, mas eu com cigarro na mão, fumando, o Espírito Santo veio e falou comigo. Daqui a 2 dias você vai passar pelas águas. Vai continuar no vício? Eu ouvi, assim, sabe que é você ouvir mesmo essas palavras? Você vai passar pelas águas daqui a 2 dias. Vai continuar fumando? Eu orei a Deus naquele momento. Senhor, eu sozinho não consigo. Mas eu quero abandonar esse vício. Porque por várias vezes eu já tinha tentado largar de fumar, mas eu ia para a casa da minha mãe, dos meus pais, chegava lá, café, os irmãos fumavam, todo mundo, voltava tudo de novo. E falei para Deus assim, eu não quero fugir de quem fume. Não sei se alguém aqui já fumou no passado ou não, mas a coisa mais difícil que tem é um ex-fumante passar perto de uma pessoa que fuma. Principalmente quando ele não tem o auxílio do Espírito Santo. O auxílio de Deus na sua vida. Porque acontecia comigo várias vezes, parava e voltava. Então eu falei com Deus nesse sentido. Eu quero, eu desejo, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não quero fugir de quem fume. Eu quero continuar frequentando a casa dos meus pais, frequentando as rodas dos meus amigos ali que fumam, mas não quero sentir vontade de fumar. Passei pelas águas e aqui estou, desde 1996. Nunca mais experimentei um cigarro. E é assim que Deus trabalha. E a minha alegria hoje, ela é grande.
é imensa. E com isso veio o restante da minha família, né? Veio o Carlos, que já era adolescente na época, o Edson, que eu sou pai de 6 filhos, né? O Edson, a Cíntia era a nossa base, né? E depois os outros já foi praticamente nascendo dentro de um lar cristão. Mas eu sou pai de 6 filhos, todos os 6 nos caminhos do Senhor. Eu tenho o Carlos, que é pastor aqui, pastor Seus, nessa igreja. Tenho os outros 5 filhos meus. Todos eles fazem parte do altar do Senhor. Então, essa alegria que eu tenho no meu coração, de ver os meus filhos no caminho do Senhor, não é mérito meu, não. Porque muitas vezes você pode pensar, nossa, pastor, isso não é mérito meu, mas é o auxílio de Deus nas nossas vidas. É o agir de Deus nas nossas vidas. E todos os que entraram na nossa família, meus genros, minhas noras, todos eles fazem parte do ministério. Todos eles vieram da casa do Senhor e continuam na casa do Senhor. Então não se esqueça. Vamos falar hoje um pouquinho de fé. Vamos falar um pouquinho de fé e de como nós devemos crer que o Senhor, quando Ele ordena algo para a nossa vida, nós não podemos voltar atrás. Abra lá em Hebreus capítulo 11. Todos conhecem esse texto, é um texto conhecidíssimo. Eu costumo dizer assim, a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira, e cada dia ela fala de uma forma diferente aos nossos corações. Até foi quinta-feira. Quinta. Que dia que você fez o pão diário? Quinta, né? Quarta ou quinta? Quinta. Você fez quinta, eu fiz sexta. Ela fez o pão diário, que nós participamos de um grupo, que nós sempre temos uma pessoa que lê um texto de manhã, que é o pão diário nosso. E ela leu, na quinta-feira, ela leu um texto. E eu estava ouvindo ela ler o texto, né? Eu estava no quarto ouvindo ela ler o texto lá, mas não prestei muita atenção onde ela tinha dito. E eu não ouvi no meu celular o texto. Quando foi na sexta-feira, eu abri a palavra, só que eu aumentei um pouco o texto, mas eu li o mesmo texto que ela leu, mas as palavras foram outras. Então a palavra de Deus ela é viva e verdadeira. Cada dia ela fala no seu coração de uma certa forma. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Ora, versículo 1 em diante. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Depois nós vamos estarmos decorrendo nesse texto. Deus, o teu servo já orou pela minha vida, agora eu oro, Senhor, ó Deus, pela igreja. Oro, Senhor, ó Deus, por cada um dos teus servos, teus filhos que estão aqui. E também para mim, Senhor, ó Deus. Que a palavra dessa noite venha direto, Senhor, ó Deus, ao nosso coração. Venha, Senhor, ó Deus, preencher aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Fala conosco, Senhor. Nos fortalece. Que o teu Espírito Santo venha tirar tudo aquilo que venha impedir dos teus filhos, Senhor, ó Deus, saborear o alimento dessa noite. Que o teu Espírito Santo venha abrir os ouvidos, ó Pai, de cada um de nós, para que a tua palavra possa penetrar e fazer a tua obra no nome de Jesus. Amém? Quando o texto aqui ele fala da fé, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Quando nós falamos de fé, nós falamos que nós cremos em algo que para nós talvez seria impossível. Mas quando nós falamos de fé, esse crer é crer naquele que faz o impossível. É no Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele é
nosso Pai, que dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Não é tudo que nós pedimos ao Senhor que Ele entregue nas nossas mãos. Quando nós falamos de fé, nós falamos de cura, de milagres que Deus pode fazer. Quando nós falamos de fé, nós também, por outro lado, nós falamos do quê? De obediência. Porque se nós não formos obedientes ao Senhor, não temos como nós nos aproximarmos do Senhor e pedir algo para Ele. A nossa fé vai ser nula. Se nós não formos obedientes àquilo que Deus propõe para nós, nós não iremos receber. Você pode até dizer, eu tenho fé, mas você tem fé que Deus pode mudar a sua vida? Você pode dizer, eu tenho fé, mas você tem fé nesse Deus que realmente pode fornecer algo para você? A nossa fé, ela vem acompanhada da obediência. Se nós olharmos para os nossos antecessores, bem lá atrás, e estranho que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para aquilo que Deus fazia e Deus fez para o povo naquele momento, e nós trouxermos para os dias de hoje, nós vemos que nós estamos na mesma situação. Quando Deus nos abençoa, está uma maravilha. Quando as coisas estão correndo bem para nós, está tudo bom. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, esse Deus... Mas quando algo sai fora daquilo que nós queremos ou daquilo que nós desejamos, muitas vezes nós... Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? E quando Deus ordena para nós fazermos algo, será que nós temos feito? Será que a sua fé, ela é capaz de fazer com que você saia daqui hoje? Saia daqui hoje e vá para um lugar aonde o Senhor diz que vai mostrar para você? Será que você é capaz de ser um Abraão? Porque quando nós falamos de fé, aqui nesse texto vai falar que Abraão, né? Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar que ele não sabia para onde era. Deus falou, olha, saia da tua casa, saia do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Aonde eu vou te mostrar. Abraão, como nosso pai na fé, ele teve fé, creu nesse Deus que podia fazer algo para ele, podia transformar a vida dele. Ele foi obediente e saiu. Então, quando nós temos fé, nós somos o quê? Obedientes. Nós obedecemos a ordem do nosso Deus. Nós obedecemos aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Às quintas-feiras nós temos a tarde da bênção lá na igreja. É nós que dirigimos, eu e minha esposa. E nós falávamos a respeito de muitos chamados, poucos escolhidos. Quando nós falamos desses muitos chamados e poucos escolhidos, nós vamos ver que Deus, ele sempre tem um chamado para todos nós. Para todos. Ele nos chama a todos. Mas quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que são obedientes, são aqueles que querem realmente fazer a obra de Deus. E esses escolhidos são aqueles que têm fé. Aqueles que creem realmente que ele foi escolhido por Deus para fazer algo na casa de Deus, para fazer algo para o Senhor. Nós não fomos escolhidos para ficar sentado no banco. A igreja, né? A igreja verdadeira, a igreja somos nós. Isso aqui é um templo. Mas a igreja verdadeira somos nós. E a igreja, ela não foi feita para ficar sentada, ficar parada. Ela foi feita para fazer a obra de Deus. Ela foi feita para sair. Aqui nós nos reunimos, como igreja nós reunimos. Mas a obra de Deus não é aqui dentro que ela é feita. A obra de Deus não é feita aqui. E quando nós temos esta fé, que Deus nos escolheu para fazer algo para o seu reino,
nós fazemos por completo. Nós nos reunimos como igreja e saímos como enviados de Deus para pregar a palavra. Quando Jesus, reunidos lá com os discípulos, antes dele ser entregue, a ordem dele é para que eles saíssem, para que eles fossem a todo lugar e pregassem o evangelho a toda criatura. E quando nós fomos escolhidos, já não vou falar chamados, quando nós fomos escolhidos, porque aqui eu creio que cada um de nós fomos escolhidos para fazer algo na casa de Deus, para fazer algo para Deus. Quando nós fomos escolhidos para quê? Para ir e pregar o seu evangelho. Pregar a sua palavra. Pregar a toda criatura. E essa escolha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas as pessoas que foram escolhidas, ela estava no meio de alguém que foi separado. Se você vê, eu creio que aqui muitas outras pessoas já passaram por aqui. Mas você permanece. Mas por que você permanece? Porque você é o escolhido. Os separados não permanecem. Os separados, ele não tem a mesma fé que você, ela não tem a mesma dedicação. Então você tem que crer no seu coração, ter essa fé no seu coração que você é um escolhido de Deus e você tem que fazer aquilo que Deus tem proposto para você fazer. Quando eles saíram do Egito, porque o povo rebelde, às vezes, o que acontece? Ele recebe uma bênção aqui, ele caminha 10 passos, se acontece algo que ele não esperava, ele esquece daquilo que aconteceu atrás, há 10 passos atrás. E nós não podemos ser dessa forma. Quando a palavra de Deus ela foi escrita, foi justamente para nós olharmos para os erros do passado e nós corrigirmos a nossa rota. Se você olhar lá para o Antigo Testamento, quando Deus pediu para que escolhesse 12 e fosse, quando Moisés separou 12 para que fosse espiar a terra. E veja bem, era uma terra que Deus já tinha prometido. Não precisava nem espiar. Deus já tinha prometido e entregar na mão deles. Mas vamos espiar a terra. Vai lá ver de que jeito que é, como que nós devemos fazer. E o que aconteceu com 10? 10 não creu totalmente naquilo que Deus tinha proposto, que entregaria aquelas terras nas suas mãos. Somente 2. Josué e Calebe. Somente 2 veio e trouxe a boa notícia. Por quê? Porque tiveram fé. Porque olharam para aquela terra e aquilo que Deus havia prometido para eles estava em seus corações. Não, eu tenho fé que Deus, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir. E olha bem para vocês verem, né? Como que, aí eu digo nós somos. Porque muitas vezes Deus nos abençoa e às vezes nós queremos mais do que aquilo que Deus tem para nos oferecer. Porque você pode dizer, pastor, mas Deus tem a oferecer muito mais do que eu quero, muito mais que eu desejo, que a palavra diz que aquilo que está no nosso coração é muito menor do que está no coração de Deus. Deus tem muito para oferecer, mas Ele te entrega para você aquilo que vai te beneficiar. Não se engane, que Deus vai entregar tudo na sua mão. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, e tudo aquilo que você acha que precisa. Porque Deus vai entregar nas suas mãos aquilo que vai te beneficiar. E principalmente aquilo que vai auxiliar você na obra de Deus. Principalmente aquilo que vai poder contribuir para que a obra de Deus cresça. Quem de nós não gostaríamos de ter muito dinheiro?
Não é? Às vezes nós ficamos pensando assim, nossa, se eu tivesse bastante dinheiro, eu iria fazer isso, eu iria construir templos enormes, eu iria fazer um monte de coisa. Mas será que o seu coração não está te enganando, não? Será que o nosso coração ele é enganoso? Nosso coração é enganoso e muitas vezes, se Deus entregar tudo isso para nós, nós nos afastamos da casa de Deus. Porque Deus conhece verdadeiramente o que está no seu coração. Os planos dele para você não é os mesmos planos que você tem. Os planos que ele tem para você. E aí você não pensa que ele quer seu sacrifício, não. Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas falar, tem que sacrificar isso, tem que sacrificar. Deus não quer o seu sacrifício. O sacrifício que era para nós fazermos, Jesus já fez na cruz do Calvário. O sacrifício que era para ser feito por nós, Jesus já fez por nós. Por isso ele disse, olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então você não precisa se preocupar com sacrifício. Faça as coisas com alegria, com dedicação. Que muitas vezes nós pensamos, nossa, trabalho a semana inteira, chega no sábado ou no domingo, eu tenho que ir para a igreja. No sábado, no domingo, né? Vocês, o culto seus aqui é no sábado e domingo à noite, né? Nós temos escola bíblica de manhã no domingo, culto quarta, escola bíblica de manhã no domingo e à noite. De manhã, a escola bíblica e à noite o culto. E nós temos o culto de tarde da bênção que eu e minha esposa fazemos. E eu moro 15 quilômetros da igreja. É uma distância não tão exagerada, mas é uma distância razoável. Nós fizemos esse percurso, eu, minha esposa e meu neto, fizemos esse percurso por 2 anos de ônibus. Estava sem carro. Ia de ônibus, às vezes para voltar é mais tarde, então voltava de Uber. Ou às vezes o pastor nos trazia de volta. Aí você pode dizer, mas é sacrifício? Não. Nós fazíamos com alegria, com prazer. Não pensávamos em sacrifício, então nós não podemos pensar em sacrifício quando temos fé nesse Deus que nos serve da maneira que Ele acha que deve servir a cada um de nós, porque Deus, Ele não é aquele que está pronto para te entregar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, não. Ele está ali para fazer conforme o desejo do coração dEle, para que a obra dEle seja beneficiada. Se você sai do seu lar cansado, você sai do seu lar, às vezes na correria do seu dia a dia, mas você vem para a igreja, venha com alegria, venha com prazer. Temos que fazer evangelismo, temos que fazer isso, faça com alegria, porque é para isso que Deus chamou você, é para isso que Deus separou você. Muitos são chamados, mas você foi o escolhido. Muitos foram chamados, mas você está aqui, você tem o privilégio de pensar, um dia eu vou estar diante de Deus, Ele abrirá o seu livro, e o meu nome vai estar lá escrito. Meu nome vai estar escrito. Não por aquilo que eu demonstrei, mas por aquilo que eu fiz realmente. Não por aquilo que aparentemente eu quis fazer para as pessoas verem. Você não está aqui para que o pastor Carlos, te veja. Você está aqui para que Deus te abençoe. Para que Deus coloque lá na conta dele lá mais um tiquezinho a favor de vocês. Eu costumo falar sempre para o pessoal lá na igreja, que às vezes a gente vai na igreja só por obrigação. Não, tem que ir porque eu tenho cargo na igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor, eu tenho algum cargo na igreja, então por isso eu tenho que estar lá, eu tenho que estar presente. Não é isso que vai contar.
Não é isso que vai contar. Você vem na igreja com uma alegria para fazer, porque Deus, Ele não está ali na porta para, entendeu? Para conferir se você chegou na hora certa, se você saiu antes do culto terminar, mas Ele está colocando na sua conta. Ele está colocando na sua conta. Ele conhece o seu coração, conhece aquilo que você está fazendo. Quando Deus separou Abraão da sua casa e mandou ele ir para um lugar, a fé que Abraão tinha no Deus Todo-Poderoso, ele foi, fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Aí quando nós voltamos, depois, quando nós vemos, quando Deus tirou o povo do Egito, que Ele falou, olha, vou tirar vocês e vou dar a terra que eu prometi aos seus antepassados. Vocês vão herdar a terra prometida. Aí nós vamos lá, em Números, capítulo 13, ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Aí ele cita aqui todos os nomes. Mas quando eles estiveram lá, vejam bem, quando eles estiveram lá na terra, para espiar, não vou ler todos, que é bastante longo aqui. Mas quando eles estiveram lá, que viram gigantes, homens que poderiam, né, quando nós olhamos para os nossos olhos, sem a fé que nós temos no nosso coração, quando nós olhamos, para nós parece ser impossível. E aquilo foi que ele usou naquele dia. Que eles usaram naquele dia. 10 dos espias voltaram, juntamente com Josué e Caleb, o que eles disseram para Moisés, ou para o povo israelita. Tem gigantes, a terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar lá. Nós não vamos conseguir derrotar aquele povo. Josué e Caleb afirmaram, Deus vai estar conosco. Nós iremos tomar posse desta terra. É uma terra que mana leite e mel. O fruto da terra lá é muito bom. Mas o que aconteceu? Por causa desses que foram contrários, o povo israelita desistiram. O povo israelita murmuraram contra Deus. Não era melhor ter deixado nós lá no Egito? Agora nos trouxe até aqui para quê? Para sermos derrotados? Cadê a fé deste povo? A fé deste povo que viu Deus matar os egípcios. Abrir o mar, depois fechar em cima do povo, dos soldados de Faraó. Esse povo que viu Deus fazer grandes milagres. E de repente, não crê. A sua fé morreu. Quando nós falamos de fé, nós temos que alimentarmos essa fé no nosso coração. Nós não podemos esquecer. Quando nós enfrentamos algo que não está no nosso alcance, quando nós enfrentamos algo maior do que aquilo que nós imaginamos, é o momento de nós colocarmos o quê? A nossa fé em prática. A nossa fé em ação. Nós não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração. Nós não podemos deixar que o medo seja maior do que a nossa fé nesse Deus. Então nós temos que buscar verdadeiramente alimentar a nossa fé. A palavra de Deus diz que
como é que a fé vem para a nossa vida? Como é que a fé vem para o nosso coração? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem por nós estarmos sempre presentes na casa de Deus, sempre estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isto é que nós alimentamos a nossa fé no nosso dia a dia. Quantos de nós, muitas vezes, vemos para a igreja, às vezes, a Bíblia, ela é aberta somente na igreja. Esquecemos que o nosso devocional, a nossa leitura, quando a palavra diz que a fé vem por ouvir, não é somente ouvir, não, assim, é ler, meditar a palavra de Deus. Estarmos estudando, meditando na palavra de Deus para que ela possa crescer dentro de nós e que esta fé ela venha aumentar cada dia mais. Para enfrentar o quê? Enfrentar as coisas que para nós parece ser impossível. Para enfrentar aquilo que tem se levantado contra a nossa vida. Os dias de hoje, ela está se tornando cada vez mais difícil para o cristianismo, para os cristãos. Nós vemos que não é só na área, né, no nosso vizinho, nós vemos que nas áreas públicas, no Estado, os nossos governos, quase todas as áreas têm buscado frear o crescimento do cristianismo. Tentam frear o crescimento do povo cristão. E muitas vezes nós temos abaixado. Muitas vezes a nossa fé ela não tem sido suficiente para confrontar esse levante, para confrontar o inimigo, que o inimigo ele tem se levantado, sim, ele tem se levantado para que a igreja ela fique estagnada, para que ela fique parada. E o pior de tudo, que muitas vezes o inimigo ele usa pessoas que às vezes nós nunca imaginamos que deveria usar, mas o inimigo ele tem usado pessoas que às vezes nós, olha, dá de cair o queixo. Nunca imaginei que essa pessoa poderia ser dessa forma. Mas o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, porque ele não pode nada contra Deus, mas ele tenta nos tocar, ele tenta nos ferir, para ferir Deus indiretamente. Mas Deus tem dado armas para nós. Tem dado essa arma, que é a tua palavra, o teu ensinamento, de como lutar contra o inimigo. Mas para isso nós temos que exercitar o que é dentro de nós? Temos que exercitar a nossa fé, exercitar aquilo que Deus, porque a palavra diz ainda, que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior a de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Noé, quando avisado, veja bem, né? Vamos olhar para Noé. Se nós olharmos bem lá atrás, Noé avisado que Deus ia inundar tudo, que ele precisava construir uma arca, com as medidas que Deus deu para ele. Todas as medidas, tamanho, comprimento, largura, altura. Imagine. E não foi, né, assim, estalar de dedos, ele construiu essa arca 100 anos. 100 anos construindo aquela arca, e ali fazendo, e ouvindo o inimigo nos seus ouvidos, tentando tirar ele do foco. Você já imaginou Deus ordenar algo para você, e as pessoas estarem ali sempre martelando contra, sempre dando contra daquilo que Deus tocou no seu coração, falou para você fazer? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que homens, eles não desistiram. Noé,
pela fé, por ouvir a palavra de Deus, por ouvir Deus falar com ele, que acabaria com aquela imundícia, acabaria com o homem que tinha se transformado, do homem que tinha desviado de todos os propósitos de Deus. E Noé trabalhou pela fé no Deus que o chamou. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho. Você, muitas vezes, uma vez um pastor falou, a fé tem tamanho? A fé não tem tamanho. A fé é a fé. Você tem que crer. Você tem que trabalhar a sua fé. E existem alguns textos. Tem um texto bíblico que fala a respeito da fé. Que assim, as traduções bíblicas, às vezes ela tira um pouquinho, né? Ela traz um pouco de controvérsia. A fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda ou como um grão de mostarda? Isso, como um grão de mostarda. Tem alguns textos, que alguns falam, a fé é do tamanho do grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Ele é pequeno, pequenininho, mas ela faz uma grande árvore, onde abriga muitos pássaros. É um grãozinho de mostarda. Nós temos que exercitar a nossa fé, porque parece ser pequenininho, parece ser pequeno, mas ela é capaz de transformar a nossa vida. A fé, pela fé você está aqui hoje. Pela fé você saiu da sua casa e veio aqui receber uma palavra. Pela fé. Eu creio que cada um de nós aqui precisamos de algo. Cada um de nós aqui precisamos de alguma coisa importante para a nossa vida. Cada um de nós desejamos que aconteça algo na nossa família, no nosso lar. Mas isso só vai acontecer se nós permanecermos na fé, não desistir nunca. Nós não podemos desistir. E a fé não é privilégio de cristão convertido não, tá, irmãos? Porque eu falo para vocês, ou talvez para aqueles que têm um propósito futuro, Deus trabalha nesses corações. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Bem antes de eu aceitar a Cristo como meu suficiente Salvador, eu sempre exercitei a minha fé. Não esmoreço por nada. Nunca esmoreci. Sempre busquei fazer o melhor de mim. Para minha casa, para minha família e hoje para a igreja. Eu sempre procuro fazer o melhor. E crendo, tendo fé que Deus ele tem algo muito maior para mim ainda. Aí você pode pensar, e isso eu não penso dessa forma, eu não penso e nunca pensei e creio que não vou pensar. Hoje eu tenho 70 anos, eu sempre falo que eu quero chegar aos 100. 100 dá trabalho também, né? Porque se chegar aos 100 dando trabalho não adianta nada, né? Mas eu quero chegar aos 100 anos. Hoje eu tenho 70 anos e creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida.
Deus ainda espera que eu faça muitas coisas ainda, porque quando Deus nos escolhe, Ele não escolhe só para fazer algo na nossa vida, não. Ele escolhe para fazer algo através da nossa vida. É isso que muitas vezes também nós não entendemos, né? Às vezes nós queremos que Deus faça algo para nós, só... Não, eu quero as bênçãos para mim, mas Deus quer te abençoar sim, mas Ele quer abençoar outras vidas através de você. Porque o propósito de nós sermos escolhidos não é simplesmente pelo fato de nós sermos abençoados, é para que nós tornamos abençoador. Então, por isso é que Deus... Mas nós temos que exercitar a nossa fé, crer que esse Deus me escolheu para que eu faça, para que eu cumpra o seu propósito na minha vida. Para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, eu tenho que crer que esse Deus me escolheu, Ele me separou. E Ele separou cada um de vocês aqui. Ele separou cada um de nós. Deus tem algo grandioso para fazer na vida de cada um de nós. E a palavra de Deus fala que, né, os velhos ainda, né, ainda tem muito o que fazer. Os jovens, né, estão começando. Mas os velhos ainda darão frutos, mesmo na velhice nós daremos frutos. Então, nós cremos nisso. Aqui nós, quando lemos aqui o texto de Abraão e Sara, né? O propósito de Deus foi cumprir na vida deles lá na sua velhice. Lá na sua velhice. Que Deus tinha prometido a Abraão, né? E quando nós olhamos para Abraão, nós vemos, né, quando ele saiu da terra da sua parentela, e saiu em busca de um lugar que Deus ia mostrar para ele. Aí quando nós lendo os textos que falam sobre Abraão, nós só vemos ele crer nas coisas que Deus tinha falado para ele, tinha prometido. E quando Deus prometeu para ele uma grande nação, ele também creu nisto. Ele creu que Deus tinha essa promessa para ele. Aí você diz, mas veio a escrava, ele teve um filho com a escrava. Será que ele deixou de crer nesse momento? Não. Abraão ainda cria, ainda que Deus daria um filho legítimo dele e de Sara. E ele teve. E veja o tamanho da fé deste homem. E aí se nós olharmos para nós nos dias de hoje, será que a nossa fé seria tão grande que Abraão teve, de pegar o seu filho e levar para sacrificar, quando Deus pediu? Mas a fé de Abraão, ela era tão grande, ele cria tanto naquilo que Deus prometeu para ele, porque ele foi, mas sabendo que Deus ia prover o cordeiro. Deus ia prover o cordeiro, a fé de Abraão. E o texto fala que quando ele caminhando, ele indo no caminho, Isaac perguntou, está aqui a lenha, está aqui o fogo, tudo está aqui, mas cadê o cordeiro? A resposta dele, Deus proverá. Isto é fé. Isto é crer que Deus tem algo na minha vida e na sua vida para fazer ainda. Não importa o momento, não importa o instante. Deus irá cumprir a sua promessa. Deus irá cumprir a promessa neste lugar, nesta casa, nessa igreja. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus te escolheu. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E você foi escolhido para estar aqui. Permaneça na presença de Deus. E não é porque é meu filho. Seu pastor precisa de você. Seu pastor precisa da sua oração. Seu pastor precisa do seu carinho. Seu pastor precisa da sua atenção. Eu nunca fui pastor titular. Nunca dirigi uma igreja. Eu sempre fui pastor auxiliar. Mas sempre acompanhei os pastores nas suas dificuldades, nas suas lutas. E não existe ministério. Às vezes nós olhamos para esses grandes ministérios,
né, para essas grandes igrejas, mas se você for lá, o choro deste pastor é o mesmo que o seu pastor chora. As dificuldades que o seu pastor tem é o mesmo que aquele pastor também tem. Ele tem um ministério grande, Deus entregou para ele um ministério grande, mas ele também tem as grandes dificuldades. E isso o seu pastor também tem aqui. As suas lutas, as suas dificuldades, os momentos de choro pelas ovelhas. Os momentos de choro, eu acompanhei vários pastores pelos quais eu fui auxiliar, eu acompanhei pastores. Pagar para pregar o evangelho. Pagar para pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas pensa que eles reclamavam, esses pastores pelos quais eu estou dizendo, pensa que eles reclamavam, não, eles pregavam com alegria. Ele chorava pela vida de uma ovelha. Ele chorava pelos membros da igreja. As suas orações eram orações que para levantar o ânimo da igreja, para fortalecer o espírito de cada membro daquela igreja. E eu creio que vocês têm aqui um homem de Deus, que sempre estará orando por você, sempre estará buscando servir a vocês, como ele serve a Deus. Com carinho, com dedicação, com amor. Não é porque é meu filho que eu estou dizendo isso, mas você pode ter certeza que tudo aquilo que estiver no alcance dele, ele estará fazendo. Eu creio que ele aceitou esse ministério. Ele aceitou esse ministério porque estava dentro do seu coração, de levar avante aquilo que Deus colocou na sua vida. O ministério pastoral. E que você possa, todos os dias, nas suas orações, colocar a vida do seu pastor. Colocar a vida da família do seu pastor. Porque às vezes nós temos, né, os pastores, eles têm o trabalho deles na igreja, de ministrar a palavra, de pregar o evangelho, de acudir uma ovelha aqui, acudir outra ovelha ali. Às vezes a família, acaba ficando em segundo plano. A família às vezes passa por momentos que às vezes não pode contar com o mesmo pastor que está aqui. Então que você ore pelo seu pastor, pela família dele. E por esse ministério. Que ele ainda vai crescer. Ele vai ser grande. E vocês ainda vão se alegrar muito neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer a Deus primeiramente. E agradecer ao meu filho, pastor Carlos, pela confiança. Porque nós somos de ministério, porque a confiança, eu digo que nós somos de ministérios diferentes, às vezes, né? Porque lá em casa a gente conversa bastante, né? A gente conversa bastante, mas o ministério fica um pouco diferente. Mas a palavra de Deus no nosso coração, ela é a mesma. Crescer e multiplicar o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que a igreja seja abençoada. Que aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração, você guarde. O apóstolo Paulo diz assim: ouvi tudo, retei o que é bom. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? Ouvi tudo, retei o que é bom. Então retenha tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você e tocou no seu coração, para que você continue crescendo com amor, dedicação na casa do Senhor. Amém? Pastor Eduardo, ou Carlos, é sempre essa dificuldade. É Carlos, é Eduardo, né? Quem mandou colocar 2 nomes, né? Então, 3 nomes. Ainda tem o Daniel ainda. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.
Graças a Deus. A mesma aliança
que Deus fez com Abraão, ela foi feita conosco por Cristo Jesus. O sangue da nova aliança. Uma aliança eterna que jamais se acabará. Jamais será quebrada. O Senhor me fez lembrar, no culto de ordenação que nós tivemos aqui, e o pastor Silvio, naquele dia ele estava presente aqui, ele entregou para mim uma profecia, falou assim: olha, esta igreja, ela vai abrigar ainda muitas pessoas. Muitas pessoas aqui serão restauradas aqui pelo poder do Evangelho. E hoje, o meu pai nem sabia disso. O meu pai entregou mais uma vez aqui. Essa igreja vai ser grande ainda. Não o templo físico, não, mas pessoas salvas. Pessoas que querem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. O Senhor, Ele tem uma promessa grandiosa para essa igreja. Então nós precisamos ter fé e acreditar que ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Porque Deus está presente aqui neste lugar. Deus mora nos nossos corações. Ele habita nos nossos corações. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar só a primeira estrofe do coro desse louvor.
maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a tua igreja aqui reunida, e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. O culto tem que acabar, não tem jeito. Eu sei que os irmãos querem cantar, mas o culto tem que acabar. Amém? Meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer aqui ao pastor Daniel, também conhecido como meu pai, pela presença, pela honra que nos deste, né? Agradecer ao Senhor primeiramente, também pelos meus avós que estão aqui, a minha mãe, e agradecer também a todos os irmãos, né, por estarem aqui presentes para adorar o nome do Senhor. Os irmãos têm um bom final de sábado, tenham um bom domingo. Amanhã culto às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez para adorar esse Deus maravilhoso que nos tem feito muito bem. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.